Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos aqui com Thaís. Thaís que mora há 6 anos, né, Thaís, aqui nos Estados Unidos. Vão fazer 6 anos, 6 anos, e ela tem muita experiência aqui no país e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, sobre as diferenças entre o Canadá e os Estados Unidos. Para quem não assistiu o nosso último vídeo, eu fiz um vídeo com 8 pontos importantíssimos que você precisa saber entre o Canadá e os Estados Unidos. Então, se você está entre os dois países, você está morando no Canadá, você quer vir aqui para os Estados Unidos, se você está nos Estados Unidos e quer morar no Canadá, sugiro fortemente que você assista esse vídeo. E por causa das polêmicas naquele vídeo, eu trouxe aqui a Thaís para ela contar a experiência dela, morando aqui no país. Então a gente tem mais ou menos o mesmo tempo, ela morando nos Estados Unidos, eu morando no Canadá, e a gente vai conversar sobre esses pontos. Tá preparada? Sim, estou preparada. Vamos lá. Então vamos lá. Começando, Thaís, quais são os estados que você já morou aqui nos Estados Unidos? Por que eu tô te perguntando isso? Que muita gente fala, mas lá em Utah é diferente, mas aqui em Maryland é diferente. Você já morou em quais estados? Eu morei 3 anos em Utah, e de lá que é o meu marido, então quando eu me mudei para cá foi lá que eu fui, né? Depois ele entrou pro exército e nós fomos morar na Califórnia por quase 2 anos. Depois nós fomos para o Texas para um treinamento dele, ficamos lá por 6 meses no meio do nada. E agora nós estamos aqui em Maryland, já vão fazer 4 meses e nós vamos ficar aqui pelo menos uns 3 anos. Perfeito. E só para um adendo aqui, o marido dela é americano, né? Sim. Só para deixar bem claro. Então, ele também certamente compartilhou várias coisas sobre a cultura americana com você. Então, Sim. Nós estamos falando com a pessoa certa. E inclusive, eu conheci a Thaís por meio de uma polêmica, né? Já vou deixar aqui o Reels que ela publicou lá no Instagram dela em relação à experiência dela lá no comecinho com os Estados Unidos. Foi exatamente assim. Na verdade, eu vim do Brasil para cá, sendo que eu cheguei aqui com muitas questões pessoais. No ano que eu vim casar, meu pai faleceu de câncer e tudo mais. E aí, com isso, a minha adaptação foi muito difícil, né? No mesmo ano que eu casei e mudei para um outro país, o que já é assim uma grande diferença de vida. Eu nunca tinha casado, ele é o meu primeiro namorado, assim, mais firme, né? Vamos dizer assim, de longa data. Então, para mim, foi assim, eu tinha 21 anos, foi uma mudança, assim, extremamente brusca. E aí, naquele ano, meu pai também faleceu, então foram muitas coisas que aconteceram em cima de mim, né? De uma vez só. E acabou que ele viu que eu não estava me sentindo bem e ele falou, vamos morar no Brasil. E muita gente me criticou por aquele vídeo, porque eles falaram que eu destruí a vida do Anthony, levando ele para o Brasil, que não sei o que. Só que o Anthony, muita gente não sabe, a gente se conheceu no Brasil. Ele fala português, ele já morou lá 2 anos, então para ele... Tô aqui para comprovar que o menino fala português mesmo. Ele fala, Então para ele, assim, não era um lugar novo, ele já conhecia. Sim. E ele até tinha vontade ele sempre falava que queria morar lá de novo, então para ele foi também uma oportunidade. Só que a gente não conseguiu se estabelecer lá financeiramente, então voltamos para cá. E estamos aqui desde 2018. E se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, eu até te recomendo seguir o Instagram da Thaís. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Lá ela tem vários conteúdos em relação a essa parte da história. Mas não é isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Sim, não é. É só para deixar um gostinho de quero mais aí para vocês. Vamos lá. A gente vai conversar aqui sobre vários tópicos. O primeiro deles, que foi inclusive algo que gerou um burburinho lá no meu Instagram, em relação à segurança. E eu vi que lá no seu Instagram você já comentou sobre isso. Como que você enxerga a situação da segurança aqui nos Estados Unidos? Você que tem experiência morando lá no Rio de Janeiro, no Brasil. Como que você enxerga a segurança aqui dos Estados Unidos? Bom, comparando, por exemplo, o Rio de Janeiro com aqui, até os lugares assim muito perigosos, assim, é claro que eu também nunca fui me enfiar num bairro ultra perigoso dos Estados Unidos, eu só no máximo passei de carro assim, olhei, então eu não tenho aquela super experiência aqui, mas a impressão que eu tenho é que o que é muito perigoso aqui ainda é menos perigoso do que um lugar extremamente perigoso no Rio de Janeiro. Mas ainda assim tem lugares perigosos aqui e muita gente não sabe disso. Muita gente no Brasil vê aqueles filmes com aquelas ruazinhas lindas, com as casinhas sem muro, com todo mundo com seus carros, podendo andar com o celular na rua e não sabe que tem cidades como
Baltimore, que tem lugares onde você não se sente seguro. Até DC também tem lugares assim. Onde eu morei em Utah, acho que foi o lugar mais seguro que eu já morei. Texas não foi tanto. A gente até teve a primeira vez que aconteceu comigo aqui nos Estados Unidos, de quebrarem a janela do carro e roubar coisas de dentro, foi em Austin, no Texas. Olha Inclusive, só. a gente tinha acabado de chegar na cidade. Uau. A gente estacionou no Chipotle para comprar comida. E aí tava com o meu cachorro, então a gente foi para um parque para poder o cachorro ir fazer xixi. E a gente comer, tipo ali no parque. E a gente ficou um pouco longe do carro. Quando a gente foi andar de volta, a janela quebrada, a bolsa da minha mãe tinha sumido, que ela deixou pendurada no banco da frente. E foi, assim, um dia extremamente tenso, extremamente, assim, difícil pra gente. Eles roubaram, inclusive, remédio de pressão da minha mãe, que estava dentro da bolsa dela. E ela estava visitando o Brasil. Foi super estressante, sabe? E você falou que foi a primeira vez que aconteceu, ou seja, aconteceram outras vezes. A primeira vez que aconteceu de quebrarem a janela. Foi a primeira vez e única que eu quis dizer. É até agora. Mas eu sei que isso acontece muito. Com muita frequência. Que aqui é um crime, acho que é o crime mais comum. Né? Eu escuto muito o pessoal da Flórida e aqui também, do East Coast, as pessoas falando que isso acontece. E muita gente acha que no Texas, por exemplo, é um lugar mais seguro. E isso aconteceu lá. Eu morei na Califórnia, isso não aconteceu. Aqui até agora também não aconteceu. E lá em Austin, em 1 hora na cidade que a gente estava indo visitar, aconteceu isso. Então eu diria, gente, que pesquisem. No geral é mais seguro que o Brasil, sim. Mas não é 100% seguro. Não é. Eu Nem até costumo dizer uma frase bem interessante. É de que Brasil que você está saindo? Também. E para qual região dos Estados Unidos ou do Canadá que você está se mudando, né? Exatamente. Que difere muito de uma região para outra. Assim como a sua experiência foi assim em Austin, tem outra pessoa que mora em Austin, talvez nunca aconteceu alguma coisa. Então depende muito de onde você está indo e tudo mais. E essa questão de quebrar o vidro do carro, no Canadá, como a gente está fazendo um paralelo, no Canadá é muito comum nas maiores cidades. Então Vancouver, pode ser que vai entrar alguém na garagem do seu prédio, vai quebrar o vidro do seu carro e pegar alguma coisa. Em Toronto também, talvez Montreal. Então, depende muito da região que você vai morar nessas cidades, né? É muito comum de ouvir, nas maiores cidades. Assim como eu acredito que seja aqui também. Né? Exatamente. Toda vez que eu fui morar em um lugar mais afastado, eu me senti mais segura, tá todo mundo tranquilo. A cidade onde os pais do Anthony moram, em Utah, eles dormem com a porta destrancada. Eles ficaram anos sem trancar a porta. Isso é muito louco, né? Quantos habitantes tem na cidade? Não sei, deve ter uns 3.000. Cidade bem menor. Ela é perto de outras cidades, mas é uma cidade bem pequena, que ela é assim, no pé de uma montanha, e ali pouca gente mora e muita gente nem conhece. Então tem pouca gente ali. E é super, mega, ultra tranquilo. Esteja ciente de que se você for morar num grande centro, muito provavelmente tranque a sua porta. Você vai ouvir questões dessa natureza. Obviamente que não são crimes com requinte de crueldade, como acontece lá no Brasil, né? Mas crimes acontecem, né? Só para você saber que também precisa cuidar com esse detalhe da segurança. E tem, desculpa, rapidinho, tem também a questão das pessoas loucas que vão sair atirando também, que isso é uma outra questão que acontece também. Eu não sei como é no Canadá, mas aqui nos Estados Unidos acontece muito, infelizmente. O último caso que eu lembro, que é noticiado, existe uma questão muito interessante com a mídia lá no Canadá, né? Não se divulga os crimes, para que isso não estimule as pessoas a fazerem também. Então existe uma questão de não se divulgar tanto, como acontece no Brasil, que existe aqueles programas da Atena e tudo mais, que fica noticiando como sensacional. Né? Isso não acontece, aliás, não acontecia tanto no Canadá, hoje está mudando um pouco, mas mesmo assim, não existe nenhum sensacionalismo com a transmissão do crime. Então, o último que eu me lembro que aconteceu dessa forma de tiroteio foi em Nova Scotia. Se você mora no Canadá, não sei se você lembra, mas lá em Halifax teve um cara que saiu atirando lá na cidade. Foi o último que eu me lembro, pode ter acontecido depois, mas esse foi o último que eu me lembro que foi noticiado. Mas, óbvio, em todo lugar, no Brasil tem, aqui também tem. Aconteceu já.
Até a questão de serial killer. Muita gente acha, o Canadá é tranquilo. Tem muita história de serial killer no Canadá também. Eu garanto que aqui também, né? Não, aqui acho que é o lugar que mais tem as histórias. Estados Unidos ganha. Então, assim, não pense que vocês estão num país de primeiro mundo que não acontece. Não é bem assim, né? Segundo ponto, que eu estava até conversando com a Thaís falou assim, nossa, sério? Que é em relação a lojas. Esse é um ponto que muita gente que mora no Canadá acaba realmente falando, poxa, eu vou lá para os Estados Unidos para comprar. Por quê? Porque aqui tem mais opções de lojas, aqui tem mais, porque talvez para a Thaís essa diferença não seja tão grande, né? Mas para quem vem do Canadá para cá, caramba, tem muita loja aqui, o número de habitantes, óbvio que tudo isso é baseado no número de habitantes, né? Tem mais gente para comprar, então obviamente que o consumismo ele acaba estando mais exacerbado, né, por aqui. No Canadá não é bem assim. Como que você enxerga a questão do consumismo, a questão das lojas aqui nos Estados Unidos? Uma coisa eu posso dizer, quando você aumenta o seu poder de compra, e aí eu tô comparando com a minha vida no Brasil, né? Eu com certeza comecei a consumir muito mais desde que eu me mudei. E é uma coisa que, se você não se controlar, vira um vício, porque agora você pode comprar mais e as coisas são mais baratas. Sim. Então essa é uma combinação muito perigosa. Mas é claro que tem o outro lado também, que isso é uma coisa que eu geralmente falo no meu Instagram. Os produtos são baratos, mas os serviços são caros. Perfeito. Então eu consigo comprar um creme que no Brasil é R$500 para o meu cabelo por, sei lá, $40, eu consigo. Mas a unha é cara, fazer um serviço no cabelo é mais caro. Você ir num dentista, você ir num médico, se você não tem o seguro de saúde, qualquer coisa, né? Você contratar uma pessoa para ir na sua casa fazer um reparo, para poder fazer alguma coisa ali. Enfim, a gente acabou de ter que arrancar uma árvore da nossa casa porque ela estava já parecendo que ia começar a morrer, e estava muito alta, muito próximo da casa, e a gente gastou muito dinheiro. Isso porque eu ainda consegui um desconto com um brasileiro que tem uma empresa. Né? Valores assim que as pessoas no Brasil acho que iam cair para trás, né? Então, tudo depende, mas os produtos aqui são muito baratos. Mercado, né? Você compra muita coisa barata. Tem lojas como Dollar Tree, que é tudo $1, $1,25 agora. Então, teve a tal da Ross, que não tem no Canadá. Não tem Ross. Vocês não tem Burlington, TJ Maxx? Não, mas a TJ Maxx ela é uma rede da Marshalls, da HomeSense. A gente tem Marshalls, a gente tem HomeSense e a gente tem Winners. E a TJ Maxx seria uma Winners. Só que eu não sei, vocês não têm Winners aqui, não? Nunca ouvi falar. Pois é, então eles têm a TJ Maxx e a gente tem a Winners. Só que eu não não vejo na Winners no Canadá tanta coisa quanto tem na TJ Maxx. Eu fiquei impressionada realmente. Então quando você... Lá tem Walmart? Tem. O Walmart daqui é maior do que o de lá? Ou é a mesma coisa? Não, mesma coisa, eu achei. Mesma coisa mesmo. É uma loja que não tem, que faliu no Canadá e que vocês têm aqui é a Target. Faliu no Canadá? Faliu, deixou... Aqui... Inclusive, vou até deixar um link aqui na descrição do vídeo contando um documentário do porquê que a Target faliu no Canadá. Faliu. Gente, porque aqui é a Target que falha a gente, né? A gente vai na Target comprar um algodão e sai de lá gastando $300 sem perceber. Pois é. E realmente, por isso que há uma diferença muito grande no comportamento de consumismo das pessoas que moram no Canadá e das pessoas que moram nos Estados Unidos. Lá o consumismo, óbvio, é bem maior que no Brasil, aos meus olhos, né? Justamente por essa questão do poder de compra. Porém, as pessoas não consomem tanto quanto eu vejo que o americano consome. O americano é difícil dizer porque cada pessoa tem o seu jeito, mas, por exemplo, olhando a família do meu esposo, né, os pais dele com as irmãs e tudo mais, eles são pessoas que eles não têm tanto essa coisa com marca, zero coisa de marca, de ficar comprando roupa toda hora, de ir em salão. Minha sogra, acho que pouco tempo atrás que ela foi fazer uma unha no salão a primeira vez, isso porque eu falei com ela. Minhas cunhadas não têm esse costume. Então, nesse quesito, por exemplo, elas não são nem um pouco consumistas, mas o salário vai todo em refrigerante, biscoito. Meu marido, todo dia saindo da academia, ele para no posto de gasolina para comprar um refrigerante, um chocolate ou alguma coisa assim, um biscoito, todo dia. Coisa que no Brasil eu nunca faria isso. Até aqui, porque a gente trabalha em casa, acaba economizando nesse quesito, né?
Mas assim, se todo dia você for trabalhar, você para comer um negocinho antes, e aí no almoço, e aí na saída, aí depois saindo da academia também. Aí em casa você pede um DoorDash, tipo um iFood. É assim que muitos americanos gastam aqui. Eu acho que o maior gasto aqui é com comida. Cafezinho. O cafezinho, a comida, Starbucks, o docinho, e assim, quando você vê, acabou. Já foi. Você gastou dinheiro com aquilo. E isso pra mim é muito difícil de compreender, porque eu sou muito controlada com esses gastozinhos bobos, sabe? E assim eu consigo comprar uma coisa maior, mais cara que eu quero, que eu sei que vai durar mais tempo do que um refrigerante. E às vezes, né, outras pessoas não conseguem, que ganham a mesma coisa. Fica se perguntando como você consegue, mas você está gastando muito. Esses pequenos gastos no final do mês certamente não dão um valor bem maior, Sim, né? E o americano ele também gosta de ter mais carros, e aí quer ter um trailer, e aí quer ter um barco, um home, como que motorhome, aí quer o barco, aí tem aquele trailer de puxar atrás do carro, aí você quer ter uma caminhonete, porque você vai fazer projetos na sua casa, precisa carregar as coisas, e aí não tem ônibus aqui, eu não sei como é no Canadá, quer dizer, tem ônibus, só não tem muito, né? Então, se você tem 5 filhos, cada filho tem que ter o seu carro para poder fazer suas coisas, e aí gasta muito com carro, com gasolina, com insurance do carro, e assim vai. E assim o seu salário, ele vai, ganha-se mais, porém também gasta-se, né? Exatamente. Tá, vamos lá. Um outro ponto bem interessante relacionado a isso é a questão da compra da casa. Isso foi algo que me chamou também bastante atenção quando eu estava conversando com os colegas americanos, que lá no Canadá, quando a gente compra uma casa, a cada 5 anos você tem que refinanciar essa casa. Você consegue comprar tanto com juros fixos ou os juros variáveis, porém num term de 5 anos geralmente, né? Então a cada 5 anos você refinancia aquela casa. Como que é aqui? Aqui você não refinancia, só se você quiser. Então, se você comprou uma casa com 7% de interest, e daqui a pouco esse valor baixa, você pode refinanciar se você quiser para você pagar menos, mas você não precisa refinanciar nunca, se você não quiser. Você não é obrigada a refinanciar pelo, por exemplo, o contrato de 30 anos que você tem, o financiamento de 30 anos que você tem. Não precisa. Isto não acontece no Canadá. Então, geralmente é 5 anos. Então, a cada 5 anos você vai refinanciar a sua casa e você vai abraçar os juros que vai estar naquela época, né? Infelizmente. Tem que pagar em 5 anos a casa, então. E quem consegue pagar em 5 anos? Não é mesmo? Poucos. Não é mesmo? Um outro ponto, e eu acho que esse é o ponto de mais polêmica, que eu acho que você vai conseguir sanar bem a dúvida de muita gente, eu percebo que tem 2 pontos que fazem com que as pessoas queiram sair do Canadá pensando em Estados Unidos. 2 pontos, clima e saúde. Vamos falar do clima primeiro, depois a gente fala sobre saúde. Clima, você que já morou em 4 estados diferentes, como que era o inverno nesses estados? Em Utah, muito, muito, muito frio, porém... O que é muito frio para você, né? Porque o pessoal do Canadá tem uma referência. Sim, é verdade. Eu acho que para vocês não seria tão frio, na verdade. Acho que o máximo que eu peguei foi menos 20, menos 18. Qual que é a duração desse menos 20? Como que é esse menos 20? Todo dia faz menos 20? Um dia faz menos 5, menos 10, e daí faz menos 20? É por 4 meses, 3 meses, 2 meses? Não, Acho que... deve ser um ou 2 meses que ele tá ali flutuando entre o menos 5 e o menos 20. Tranquilo pra gente, Tranquilo, Tranquilo. Você consegue lidar, viu? Sim, E em Utah, na verdade, todo mundo fala, né? Eu achei que aqui em Maryland ia ser diferente, mas eu entendi que aqui já não neva tanto, né? Nevou só 2 vezes e foi bem tranquilo, né? Deu pra tirar umas fotos e acabou. Agora lá em Utah faz então menos 20, mas não é todo dia menos 20, né? Então acaba sendo mais tranquilo. E lembrei o que eu ia falar, era que, na verdade, lá todo mundo diz que é um frio seco. Perfeito. Porque é um lugar mais seco. Perfeito. Um lugar no deserto. Então a percepção do frio, ela é diferente do que em um local úmido, né? Exatamente. Então aqui eu pensei que ia ser muito mais frio. Mas acho que é porque a temperatura não caiu tanto, né?
Mas lá, pelo que o pessoal fala, tem lugares bem piores, tipo Montana, tipo Nova York, Boston. Só para referência aí do pessoal do Canadá, Montana fica logo abaixo de Alberta, entendeu? É por isso que é realmente mais frio. Falam que lá faz menos 40, por aí. Aí já é a mesma coisa, né? Exatamente. Perfeito. E como que era no Texas? No Texas fez tipo 5 graus no inverno, isso porque eu morava bem no deserto. E eu não sei, o pessoal que mora em Houston, em Dallas, por ali, acho que deve ser mais ou menos a mesma coisa, mas assim, bem tranquilo, extremamente tranquilo. Na Califórnia, onde a gente morava, em Monterey, também chegou tipo 5 graus no máximo. Tipo agora, sim, era a sensação mais ou menos. E aqui, acho que eu já disse. Então, eu diria que o inverno mais rigoroso que eu peguei foi em Utah mesmo. E qual foi o local que você mais gostou em termos de clima, de morar? Em termos de clima, olha, isso é difícil, viu? Eu acho que aqui. É muito diferente, né? É muito diferente Sim. em cada uma dessas regiões. Eu acho que aqui. Aqui? Até agora, sim. Eu ainda não peguei o verão aqui, né? Só que onde eu morei na Califórnia, o verão, juro pra você, é assim, volta agora, nublado. Nossa. Porque lá tem uma coisa chamada, acho que é verão indiano, que o verão ele é atrasado, ele é mais tipo durante o fall. Então, e mesmo assim, por lá ser uma península que vai dentro da água, assim, tem todo um ecossistema único daquele lugar no mundo, naquela baía de Monterey, ele atrai mais umidade. Eu não sei explicar exatamente, mas eu sei que lá é um lugar que fica com muito fog. No verão e não fica tão quentinho. Então o máximo que eu peguei lá foi tipo 29 graus na Califórnia. Né? E aí você dirigia para San José, 43 graus no mesmo dia. Caramba. Então assim, é porque era o lugar que eu morei. E eu não gostei porque eu gosto de sol, eu gosto de pelo menos ter um pouco de calor. E no verão, você sair da cidade, ver que tá todo mundo curtindo um calorzinho, você tá ali ainda com aquela sensação de outono, pra mim não gostei. Então eu moraria lá de novo se eu precisasse, mas mais pro sul, tipo San Diego é um lugar que eu super moraria. No Texas a gente morou muito no meio do nada, então acabou que foi muito quente. Peguei 44, 45 graus, que foi um calor assim de matar mesmo, sabe? De você não conseguir pisar no chão, de não conseguir sair na rua com o cachorro para passear por causa da patinha do cachorro. E era assim todo dia, 44 graus. Nossa. Por tipo 20 dias. Aí daqui a pouco dava uma trégua para 40. Nossa, realmente, a diferença é muito grande, né? E aí eu ainda não peguei o verão aqui, mas eu acho que aqui vai ser... Acho que não vai chegar a ser tanto. Vamos ver. Vamos ver. Depois você conta pra gente. Depois eu conto. E vamos lá para o nosso último tópico, um dos tópicos mais polêmicos, que também é um dos pontos que muita gente que mora no Canadá, até mesmo no Brasil, tem curiosidade em saber, que é a saúde. Para te explicar, lá no Canadá como é que funciona? Sempre quando eu falo o termo saúde pública, todo mundo fala que não é pública porque é paga pelos impostos. No Brasil é a mesma coisa, meu povo. Sim, é verdade. Não é que seja pública, mas sim que você não precisa pagar no momento em que você vai utilizar, tá? Então você consegue, a saúde ela é pública, tá? Ela é gratuita, né? Sustentada pelos nossos impostos. Então a saúde ela é pública para quem é elegível. A elegibilidade ela depende de cada província. Então você que está pensando em ir para o Canadá, estude a elegibilidade de cada província. Geralmente, se você tem visto de trabalho, se você já chega lá no Canadá como residente permanente, você vai ter acesso à saúde pública sem precisar pagar nada por isso. Ou seja, eu vou lá no hospital, igual eu torci o meu pé esses dias fazendo umas piruetas lá em Alberta. O que aconteceu? Não paguei absolutamente nada para utilizar o serviço de emergência. Se eu precisar ir numa consulta médica, eu não pago absolutamente nada. Como que funciona aqui nos Estados Unidos? Então, sabe que eu sou privilegiada, né? Por causa do... Exatamente. Mas a maioria do tempo que eu estava aqui, eu já está chegando na metade, na verdade. Eu não era privilegiada antes dele entrar para o exército. Então, era muito difícil, né? Basicamente, se você não tem um plano de saúde, você vai pagar uma fortuna. E até com o plano você paga também para muitas coisas. Tem alguns planos em que as consultas são cobertas, em algumas coisinhas, mas sempre se fizer um exame mais rebuscado,
uma cirurgia, algum procedimento, você vai pagar alguma coisa out of pocket, né, do seu bolso, basicamente. Até no exército tem algumas coisas que eles também não cobrem, tipo aparelho de dente, se você já é adulto, acho que a partir de uma idade lá. Eu não sei exatamente, mas pelo que eu entendi, por exemplo, tratamentos de fertilidade, eles não são pagos pelo exército. E tem umas outras coisinhas assim, nada que eles falarem assim, isso não é para sua saúde, entendeu? Isso é uma coisa que você quer. Aí, dependendo do que for, né, mas talvez não cubra. consulta, cirurgia, tudo geralmente é 100% coberto porque vocês têm o seguro do exército. Sim. E só um adendo aí, gurizada, você consegue aplicar para o exército tendo green card, só Sim. um insight aí para você. Consegue, né? consegue. Então, um dos benefícios do exército é justamente esse insurance, né? Sim. Só que vale a pena. Quando vocês não estavam, você falou que custa uma fortuna. Eu acho que é esse fortuna que acaba apavorando a grande maioria das pessoas. O que seria essa fortuna? Por exemplo, eu vou uma consulta, como que funciona? Te dar um exemplo. Lá no Texas, no dia que quebraram nossa janela e pegaram o remédio da minha mãe, a minha mãe é hipertensa, ela ficou assim, ela teve tipo um ataque de pânico, não na hora, mas mais tarde, quando a gente chegou no Airbnb, e eu tive que chamar a emergência, a ambulância para pegar ela. Aí eles deram um remédio para ela se acalmar. Ela foi para emergência. Só que chegou lá na emergência, acabou que estava demorando, tipo, umas 2 horas para ser atendida, e ela melhorou e quis ir embora. E aí eu perguntei, ela falou, não, quero ir embora. Eu falei, então tá bom. Daí, só 5 minutos na ambulância, eu recebi a conta de $1.100. 5 minutos na ambulância e o remedinho calmante. Lá no Canadá você também paga, dependendo ali do seu insurance, você também precisa pagar o serviço da ambulância. Só o chamar a ambulância já é uma despesa. Eu não concordo com isso, sabe? Eu acho que a ambulância tinha que ser gratuita em todo lugar. Você paga pelo procedimento, mas tipo, a ambulância é uma coisa que às vezes você tá desacordada. Tem que chamar a ambulância, vai fazer o quê? Infelizmente eu trabalhava no serviço de emergência no Brasil. Eu entendo porque é cobrado. Eu entendo, tem os dois lados. É que geralmente muitas pessoas acabam chamando o serviço de emergência para algo que não é emergência. Nesses casos, eu acho que sim, deveria ser cobrado, porque não era um serviço de emergência e a pessoa acabou usufruindo do serviço de emergência, tirando a vaga de outra pessoa que poderia estar no estado de emergência apenas por querer atendimento mais rápido. Porque chegando no hospital, você tem privilégios de atendimento por chegar com o serviço de ambulância. Então, nesses casos, eu concordo, deveria realmente ser cobrado. Agora, se de fato é algo de emergência, um acidente de carro, você precisa right away ser atendido, eu acho que nesses casos não deveria. Existem os dois lados, não é mesmo? Sim. E é triste aqui, que eu já vi vídeos de pessoas que tiveram um acidente de carro, você via que a pessoa estava machucada e ela escolheu não chamar a ambulância. Por causa do valor. Gente, que coisa horrível. Então, por isso que eu falo, deveria existir uma flexibilidade nesse sentido, porque, óbvio, nem todo mundo está preparado financeiramente falando para arcar com essa conta. Né? Exatamente. E eu acho que o principal risco que eu vejo aqui nos Estados Unidos é você não ter insurance. Sim, uma coisa que muita gente não sabe, mas olha, eu nunca fiz isso, eu só ouvi falar de outras pessoas. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela teve um bebê, ela casou e engravidou, e o marido dela é americano, então como ela ainda estava entrando em processo, ela não tinha o insurance dele, e aí ela foi cobrada $15 mil pelo parto, e assim, foi um parto normal, que ela foi embora no dia seguinte, não teve nenhuma complicação, nada, foi um parto normal. Só que por eles terem na época uma renda mais baixa, ela conseguiu pagar 900. Então você consegue de 15 também mil para 900, uau. Consegue também ir no hospital e dizer e provar, né? Claro que você não tem como pagar aquela conta e eles te dão um desconto, né? E aí você paga. Ou então, acho que eles também podem parcelar para você. Eu não, como eu disse, eu nunca fiz, mas eu sei que existe. Inclusive lá no Canadá também existe essa questão. Por exemplo, tem pessoas que elas chegam como turista, por exemplo, ou pessoas que estão sem status e elas precisam do serviço de saúde e elas pagam para usar o serviço de saúde. Se essas pessoas não têm insurance e se elas não são elegíveis para o sistema de saúde, não significa que você não será atendido. Você vai ser atendido, mas você vai pagar
por isso. Então, se por exemplo, e a conta vai ser mais ou menos nesse nível. Então, se a conta for nesse nível, você consegue ir lá no hospital com a justificativa e você consegue o parcelamento. Mas isso não significa que a dívida vai ser perdoada, né? Só significa que você vai ter realmente o parcelamento. E eu acho que esse é o ponto que boa parte das pessoas realmente acabam tendo insegurança quando a gente fala de Estados Unidos. Mas uma pergunta, eu escuto alguns americanos falando assim: no Canadá a saúde é de graça, mas eles vivem atravessando a fronteira para usar a nossa saúde. Porque eles preferem pagar do que ficar na fila esperando não sei quanto tempo pelo gratuito, tipo o SUS. Isso acontece? Acontece. Acontece, é muito comum. Qual que é o principal concern, né? A preocupação das pessoas? É o tempo de espera. Porque ela, de fato, ela é pública, porém, se você vai num serviço de emergência, aí vem os graus Com emergência Exatamente. Então, se você vai para o serviço de emergência e você está com febre, você está com dor de cabeça, você está com alguma minor injury, o que vai acontecer? Obviamente você vai esperar 6, 8 horas na emergência. Agora, se for de fato, eu tô com um ataque cardíaco, cheguei com a ambulância, realmente algo muito grave, aí você vai esperar muito menos. Você tem urgência em ser atendido. Só que o que acontece? Por exemplo, eu preciso de uma cirurgia. Só que essa cirurgia não é uma cirurgia de emergência. Você vai ficar 1 ano na fila, 1 ano e meio na fila. Com dor, às vezes, Exatamente. Então, assim, muitas pessoas até vão, os imigrantes brasileiros, né? Eles vão para o Brasil fazer a cirurgia, porque às vezes tem um Unimed da vida, né? Ou conseguem pagar particular, porque é mais acessível, ganhando em dólar, você pagar uma cirurgia no Brasil. Visita a família, vai lá e faz a cirurgia e depois volta. Então, já vi muito disso. E, de fato, muitos canadenses cruzam a fronteira para buscarem esse serviço de saúde nos Estados Unidos, porque eles conseguem pagar. E com isso, ou é dinheiro ou é tempo, né? Então, se você tem dinheiro, você consegue diminuir o tempo. Muitos imigrantes fazem isso e muitos canadenses fazem isso. Porém, boa parte dos canadenses, eles são muito orgulhosos, eles são bem proud pela saúde ser pública. Porque eles acham que assim, todo mundo aqui no Canadá tem atendimento igual. Não é porque você tem dinheiro que você passa na frente. Então, eles são bem orgulhosos desse tipo de pensamento. Então, já que o serviço de saúde ele é igualitário para todos. Não tem como você furar fila aqui. Supostamente. Supostamente. Mas mas boa parte das pessoas que querem sair do Canadá ou é clima ou é saúde, pelo que eu tenho percebido. E seguinte, se você tem uma experiência com a saúde aqui nos Estados Unidos ou se você tem alguma experiência com a saúde do Canadá e você quer contribuir com esse vídeo, já coloca aqui nos comentários que obviamente o seu comentário vai enriquecer o conteúdo e vai trazer um outro olhar, né, para as pessoas que estão acompanhando esse vídeo. E eu quero te agradecer, Thaís, por você ter compartilhado o seu pensamento, um pouquinho da sua experiência aqui nos Estados Unidos. E você que ainda não conhece o Instagram da Thaís, vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição desse vídeo. Te convido a acompanhar o trabalho dela aqui, caso você queira saber um pouco mais sobre a vida aqui nos Estados Unidos. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Se você ainda não acompanha os nossos conteúdos no canal, já te convido para se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, clique nele para você se tornar inscrito do nosso canal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui para nós e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau!